E aí, tudo bem com você? Vamos responder essa questão de matemática? Olha só esse enunciado. Qual o cubo de? E aí nós temos essa expressão. 5 ao quadrado menos 2 vezes, entre parênteses, 7 menos 12, menos, entre parênteses, 4 menos 10, e isso aqui é elevado ao quadrado. Se você tem dificuldade em responder esse tipo de questão, fica comigo que eu vou te explicar. Primeira coisa que você tem que entender é, não esqueça que a pergunta da questão é sobre o cubo do valor dessa expressão. Quando a gente resolver essa expressão, no final a gente vai ter que elevar esse resultado a 3. Elevar ao cubo para poder chegar na resposta correta. Beleza? Vamos começar a responder a nossa questão por partes. Primeiro, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Não é 5 vezes 2 não, tá? Potência é a multiplicação do número por ele mesmo, ok? O nosso segundo termo é 2 vezes 7 menos 12 e o nosso terceiro termo é 4 menos 10 ao quadrado. Nas duas situações, a gente primeiro precisa resolver o que está entre parênteses. Então, no segundo termo fica 2 vezes 7 menos 12 dá menos 5. Já o nosso terceiro termo fica 4 menos 10 dá menos 6. E isso é elevado ao quadrado. Beleza? Se você tem dificuldade em fazer subtrações desse tipo, em que o segundo número é maior do que o primeiro, lembre, você precisa calcular a diferença entre eles, ou seja, você vai subtrair 12 menos 7, 10 menos 4, para saber qual é a diferença, e no final você vai preservar o sinal negativo, nesse caso, dos maiores números. Foi o que eu fiz nos dois casos. 12 menos 7 dá 5 e o sinal fica negativo por conta do menos 12. 10 menos 4 dá 6 e o sinal fica negativo por conta do menos 10. Tudo bem? Agora que nós já chegamos nesse ponto, nós precisamos terminar de trabalhar o segundo termo e o terceiro. Vamos reescrever o nosso primeiro, 25. E aí o que acontece? Aqui nós temos menos 2 vezes menos 5. Então a gente primeiro vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos dá mais, é uma multiplicação, e 2 vezes 5 dá 10. Agora, no nosso segundo caso, vamos preservar o sinal negativo e precisamos responder essa potência. Nós temos menos 6 elevado ao quadrado. Quando a gente tem uma potência que está aplicada ao número e ao sinal, a gente precisa prestar muita atenção, porque não é só o número que vai ser elevado. O resultado disso aqui é 36. Mas por quê? Se você desenvolve o menos 6 ao quadrado como sendo menos 6 vezes menos 6, a gente tem menos com menos, que dá mais, e 6 vezes 6, que dá 36. Então o resultado dessa potência é 36 positivo, mas como a gente tem esse menos, fica o sinal negativo. Para responder isso aqui, 25 mais 10 dá 35, menos 36. 35 menos 36 é igual a menos 1. Essa é a resposta da nossa questão de forma alguma. Por quê? Porque a pergunta é qual o cubo do resultado dessa expressão. Então a gente precisa pegar esse menos 1 e elevar ao cubo. Como é que fica isso? Menos 1 elevado ao cubo vai ser igual a menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E aqui a gente vai ter que fazer o jogo de sinal e as multiplicações. A gente sabe que 1 vezes 1 vezes 1 continuará sendo 1, beleza? Mas qual é o sinal? Vamos fazer o jogo. Menos com menos dá mais, então até aqui dá mais, e aí esse mais com menos nos fornece menos. Então o sinal é negativo e a alternativa é a alternativa D. Uma dica que eu vou te dar, baseada nessa questão, é quando você tem potência de número negativo, como a gente teve o menos 6 ao quadrado e o menos 1 ao cubo, se o expoente é par, como foi o caso do menos 6 ao quadrado, o resultado fica positivo. Se o expoente é ímpar, como foi o caso do menos 1 elevado ao cubo, o resultado fica negativo. Beleza? Lembre de se inscrever aqui no canal. Todo dia eu trago uma questão diferente de matemática, então volte aqui amanhã que eu estarei te esperando. Se você quer uma questão um pouco mais difícil, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar algumas questões lá para você tentar resolver. Então, até mais!